Olga Repinarova, a assassina em massa, surgiu no mundo com uma forte necessidade de vingança contra sua família. Seu crime e sua raiva estava além dos limites. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu vou te contar sobre um caso que marcou a Tchecoslováquia nos anos 70. Se você se interessa no conteúdo de crime sobrenatural e mistério, se inscreva no canal que toda semana tem vídeos novos por aqui. Olga Repinarova nasceu em 30 de junho de 1951, na cidade de Praga. Sua família era de classe média. A mãe era dentista e o pai trabalhava em um banco. Aparentemente, uma criança normal, mas com 13 anos, Olga adquiriu um vício em nicotina e era muito apática. Ela tinha problemas para se relacionar na escola e também em casa, principalmente com a irmã. Em 1964, ela apresentou alguns problemas psiquiátricos e foi internada em um hospital psiquiátrico infantil, após tomar uma overdose de 10 comprimidos de tranquilizante. No relatório do hospital, dizia que ela mentia propositalmente e se esforçava para promover as opiniões. Ela tinha excesso de autoconfiança e não sentia culpa pelas atitudes erradas que cometia. Ela também tinha humor com tendência depressiva. Foi diagnosticada com esquizofrenia e ficou 1 ano se tratando. Ela dizia aos médicos que seus pais eram rudes, tratavam ela muito mal e batiam nela. Dizia que sua alma estava aleijada por causa deles. Ela acabou tendo alta e retomou uma vida aparentemente normal, mas seus problemas psicológicos continuaram. Ela abandonou a escola e deixou os tratamentos de lado. Ninguém interviu nessa decisão, porque naquela época havia pouca informação sobre pessoas com esse tipo de problema. E a Tchecoslováquia era um país relativamente novo, não havia muita ajuda. Em agosto de 1970, ela tentou atear fogo na casa dos avós. Felizmente, o fogo foi extinto e nada aconteceu a ninguém. O fato de Olga estar por trás do incêndio criminoso só ficou claro anos depois. Ela foi contratada com sucesso para vários empregos, mas sempre era demitida muito rápido. Trabalhou algum tempo como encadernadora, mas se sentiu atraída a trabalhar como motorista. Nessa época, por causa de seu temperamento difícil, ela estava sozinha e deprimida. Também teve problemas para esclarecer sua orientação sexual e, por esse motivo, os pais não falavam com ela. Isolada e com raiva do mundo, ela ficou obcecada por alimentar ódio da família e da sociedade. Sua condição psicológica estava avançando e ela começou a ter pensamentos de vingança. Ela escreveu uma carta para os 2 principais jornais da época, dizendo que estava prestes a cometer um crime. Na carta, ela dizia que sua família a alimentou com ódio e que o mundo a havia rejeitado. Ela escreveu que buscaria a vingança por tudo o que aconteceu com ela. A carta foi postada antes do assassinato, mas o sistema postal não era tão rápido naquela época. Os jornais receberam essa carta 2 dias após o crime. Na carta, ela dizia estar planejando descarrilar um trem. Ela contava sobre seu isolamento e estado de espírito perturbado, dizendo que era uma solitária, uma mulher destruída, uma mulher que as pessoas destruíram. Em seguida, ela diz: "Eu tenho uma escolha. Posso me matar ou matar muitos outros, e eu escolho me vingar daqueles que me odeiam." Ela dizia ter sentimentos por ter sido rejeitada e ridicularizada. A carta continua. Ela acrescenta que seria muito fácil deixar o mundo por suicídio, porque ninguém se lembraria de seu sofrimento. A sociedade é indiferente demais e, com todos os direitos, seu veredito era condenar o mundo à pena de morte. Não há dúvida de que foi um assassinato totalmente planejado.
Era um dia quente em 10 de julho de 1973, terça-feira. Olga decidiu ir em frente e matar um grupo de pessoas. A jovem de 22 anos foi a uma locadora e alugou um caminhão. Após fazer um teste para provar que sabia dirigir, e ela sabia muito bem porque era motorista, ela recebeu o caminhão. Escolheu um modelo de tamanho médio, pagou e saiu dirigindo. Mal sabia a locadora de veículos a verdadeira intenção da jovem. Passava das 10 da manhã quando ela seguia dirigindo. Não tinha nenhum número em sua mente, mas pretendia matar o máximo de pessoas possível. Após dirigir um tempo escolhendo as vítimas, ela avistou 25 idosos que estavam esperando o bonde no distrito 7 de Praga. Ela acelerou o caminhão descendo de uma encosta para causar o máximo de dano possível. Atropelou 25 inocentes. 3 morreram no local, 3 morreram no mesmo dia e outras 2 perderam a vida nos dias seguintes. Ela conseguiu matar 8 das 25 pessoas sobre as quais atropelou. Os outros 12 ficaram gravemente feridos, enquanto outros tiveram ferimentos leves. Todas as pessoas desse grupo tinham entre 60 e 79 anos. A polícia perguntou o que tinha acontecido, se ela tinha adormecido ao volante ou se os freios não estavam funcionando. A resposta que receberam foi de que nada havia acontecido, que essa era a intenção dela mesmo. Presa no mesmo dia, ela não se arrependeu de suas ações e os especialistas em psicologia que a examinaram confirmaram que ela estava completamente ciente quando cometeu o crime. As investigações e julgamento duraram quase 1 ano. Em seus depoimentos, ela contou que esse ataque com o caminhão foi a sua segunda tentativa naquele dia. Na primeira tentativa, ela tirou o pé do pedal porque achou que não havia gente suficiente para causar o dano que precisava. Foi aí que avistou o grupo de pessoas e a oportunidade. Não havia carros, bondes e nada mais em seu caminho. Então, ela desceu a encosta e correu para derrubar a multidão. Ela se gabava de seu feito doentio e ainda debochava. Olga Repinarova recebeu a oferta de um advogado experiente para lutar pelo caso, mas ela se recusou a aceitar ajuda ou cooperar. Ela insistiu o tempo todo que estava sã em seus sentidos. Além disso, ela repetia constantemente que se a sociedade pode destruir os indivíduos também podem destruir a sociedade. Ela acrescentou a declaração que queria se vingar da sociedade e também da sua família, porque eles eram seus inimigos. Ela disse que agora que havia conseguido se vingar, sentiu uma sensação de satisfação e alívio. Ela foi mantida pelas autoridades até que em 6 de abril de 1974 foi condenada à morte pelos assassinatos que cometeu. A sentença foi proferida pelo tribunal da cidade e posteriormente confirmada por tribunais superiores. A mãe de Olga recorreu ao Supremo Tribunal, alegando que ela estava mentindo, que ela era bem tratada em casa e, na verdade, ela estava doente da cabeça, com mania de perseguição. Mas recebeu a resposta de que sua filha estava classificada como perigo público. Seus vários exames psiquiátricos sempre tiveram o mesmo resultado. Os médicos a responsabilizaram por cometer o crime. O primeiro-ministro rejeitou o pedido de perdão e deu o veredito de morte por enforcamento. A execução foi realizada em 12 de março de 1975 na prisão em Praga. Posteriormente, seu carrasco disse que ela ficou assustada diante da morte e tentou o convencer a não fazer isso. Chorou e desmaiou pouco antes da execução na forca. Mais tarde, ainda o carrasco admitiu ter abandonado o emprego, pois Olga o fez sentir-se revoltado. Ela vomitou em cima dele, defecou e lutou amargamente antes de ser enforcada. Quando Olga foi entrevistada na prisão anteriormente, ela disse que não tinha medo da sentença de morte e até aceitou o veredito. Ela foi a última mulher a ser executada na Tchecoslováquia
e tinha apenas 23 anos. Embora este seja o fim da história para a polícia e as autoridades, algumas pessoas ainda querem saber o que a forçou a tomar tal atitude. Sua história foi divulgada publicamente, mas ainda não se sabe quais fontes são confiáveis e quais informações são verdadeiras. Será que ela realmente era sã? Os médicos estavam equivocados quanto à sua saúde mental? Eles foram influenciados pelo crime? Sua família realmente a tratava mal? Ficam alguns questionamentos. Em 2016, essa história foi o tema de um filme chamado Eu, Olga Repinarova. O filme trata do assassinato a sangue frio, mas também abre caminho para a psique complicada de Olga. Me conta aqui, qual a sua teoria para esse caso? Não tem como não associar esse vídeo ao de Aileen Wuornos, onde também existe um questionamento se ela era monstro ou vítima da sociedade. Eu vou deixar aqui na tela final. Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva no canal para receber mais conteúdos. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!